Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui para que juntos possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Estevão, homem cheio de fé, levado perante o Sinédrio, faz a sua argumentação na defesa da doutrina cristocêntrica. Vamos conhecer mais sobre este aspecto da vida de Estevão, o seu discurso perante o Sinédrio? Convido-lhe a prosseguir comigo neste estudo. O meu nome é Paulo Henrique Fonseca da Silva. Você pode conhecer mais do meu trabalho visitando as minhas mídias e o meu site. É bem fácil, tem logo aqui ao lado um QR Code que você pode acessar pelo seu celular. Também há uma playlist a qual eu lhe convido especialmente a conhecer: Estudos Bíblicos. São vários estudos dedicados ao enriquecimento e aprofundamento para a Palavra de Deus, visando enriquecer a sua vida cristã. O tema do nosso estudo de hoje versa sobre Estevão. Aliás, é o segundo estudo sobre Estevão. Recomendo fortemente que você acompanhe o primeiro estudo. Ele já está disponível na playlist e a descrição eu colocarei aqui nos comentários. Hein? Falou sobre Estevão, cheio do Espírito Santo. Hoje nós vamos ter um recorte na vida de Estevão. Vamos estudar sobre o discurso que ele proferiu em sua defesa perante o Sinédrio. É um dos sermões que nós vamos estudar. Os sermões em Atos, os sermões no Novo Testamento, podem ser sumariamente, sinteticamente divididos em quatro oportunidades. O sermão de Pedro em Pentecostes, também o sermão de Pedro no pórtico de Salomão, após Pentecostes, o sermão de Estevão perante o Sinédrio e também o sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia. Este último citado, Antioquia da Pisídia, na verdade foi o primeiro estudo que fizemos acerca dos sermões. Também colocarei o link na descrição. Você pode acompanhar tudo que Paulo falou naquela importante cidade para o desenvolvimento do cristianismo lá no primeiro século. E hoje nós falaremos do sermão de Estevão perante o Sinédrio. Você gostaria de conhecer também os outros dois sermões? O de Pedro em Pentecostes e o de Pedro perante o povo no pórtico de Salomão? Se gostaria, coloque lá nos comentários e nós vamos preparar também estes estudos. Vamos juntos saber o que aconteceu? Estevão perante o Sinédrio. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estamos tratando agora da formação dos primeiros diáconos na igreja, a distribuição das atividades por parte dos apóstolos. Acompanhe o primeiro estudo sobre Estevão, isso está bem esclarecido ali, mas Estevão não se limitava à diaconia das mesas, ele também estava determinado ao seu trabalho como evangelista e pregava o evangelho com ousadia e coragem. E aqueles que o ouviam não podiam resistir, porque ele não falava de si, ele falava pelo Espírito Santo. E assim, houve a centralidade de Jesus como o ponto focal do discurso de Estevão perante o Sinédrio. Por que ele foi levado diante deste importante concílio judaico? Bom, Estevão, ali trabalhando como um diácono, um homem de bom testemunho, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, escolhido pela igreja, não estava enfrentando grande oposição no seu trabalho diaconal. A oposição veio depois, porque ele, cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais. E disto adveio a oportunidade dele também pregar a palavra. Enquanto diácono, enquanto realizava sinais e maravilhas, não havia grande oposição. Mas quando ele começou a pregar a palavra de Deus, quando ele apresentava o evangelho para as pessoas, aí sim houve uma reação hostil, uma grande oposição, que nós podemos descrever aqui sumariamente dentro do livro de Atos,
Estevão pregando na sinagoga dos libertos, aqueles judeus da dispersão que voltaram até a Jerusalém, até Israel, judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, acabavam congregando em uma sinagoga específica chamada Sinagoga dos Libertos. Eles discutiam com Estevão, eram judeus, estavam discutindo com Estevão acerca de Jesus, do Espírito Santo de Deus, mas eles não conseguiam resistir às palavras de Estevão e acabaram raivosos com ele, subornando, chamando falsas testemunhas para que mentissem a respeito de Estevão perante o Sinédrio, o concílio dos 71 dos judeus, o sumo sacerdote mais 70 membros do Sinédrio, que haveriam então de ouvir as acusações e também a defesa de Estevão. Esta oposição, mediante acusações falsas colocadas em tela pelos seus acusadores, se revestiam dos seguintes argumentos escusos e caluniosos: que Estevão falava contra Moisés. Era uma grande agressão, porque os judeus tinham em Moisés um grande personagem, um grande homem de Deus. E também que falavam que Estevão proferia palavras contra o próprio Deus. Imagine que reação terrível haveria contra Estevão, sendo acusado de falar contra o próprio Deus e falar contra o templo de Deus, aquele local dedicado à adoração, e mais ainda, falar contra a própria lei, que é a revelação da palavra de Deus, acusações fortíssimas que, sem dúvida, poderiam levar Estevão à pena capital, à pena de morte. Esta oposição acabou sendo muito relevante na vida de Estevão, porque permitiu que ele fizesse uma grande defesa, uma grande argumentação em favor de Cristo, visto que, levado perante o Sinédrio pelos seus acusadores, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Dando a ele, por conseguinte, a oportunidade de apresentar a sua defesa por meio de um elaborado, estruturado, articulado e muito bem fundamentado discurso. O sermão, o discurso de defesa de Estevão no Sinédrio, o qual iniciou-se falando sobre Abraão, falando sobre o patriarca, o principal, o primeiro da fé dos judeus, seguindo acerca de José, falando sobre o exílio, Moisés, o libertador, chegando à constituição da monarquia, dos israelitas, do povo de Israel, Davi e Salomão, os seus reis principais, e na sequência chegando até Jesus. Esta foi a forma com que Estevão entendeu, sendo a melhor para combater as acusações e falar sobre Jesus, rememorando para os próprios judeus a sua história. E que ela apontava para Jesus a partir de quem? A partir de Abraão. Vamos adiante. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, veja a reverência, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse. Então Deus apareceu a Abraão, não em Israel, não no templo, mas numa terra pagã, na Mesopotâmia, antes mesmo que ele morasse em Harã, em direção a Canaã. A manifestação de Deus, por consequência, não era circunscrita e não era exclusiva do povo de Israel e nem da terra de Israel. Aconteceu muito antes. E o Senhor falou com Moisés, se manifestou a Moisés e disse: saia da sua terra, Abraão, saia de sua terra, do meio dos seus parentes, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia e vá. Sair e ir foram duas determinações, duas ordens de Deus para Abraão, dizendo: saia. Saia da onde? Saia da sua região de conforto, saia daquilo que lhe traz comodidade, deixe os seus parentes, deixe os seus amigos e vá para casa e saia da casa do seu pai para ir. Vá para uma nova localidade, vá para uma terra que lhe é estranha, uma terra que você não conhece ainda e, além de você não conhecer, eu não lhe revelarei.
Note que foram ordens duras a Abraão, mas elas dizem respeito à nossa vida cristã. Nós temos que, na vida cristã, deixar a nossa região, deixar o nosso conforto. Muitas vezes teremos dificuldades de relacionamentos com parentes e amigos em razão da fé. Outras vezes teremos que deixar algum tipo de relação, inclusive mais próxima, e ir por uma terra que nós ainda não conhecemos bem, uma terra que pode, inclusive, ainda não nos ter sido totalmente revelada, pois a palavra de Deus, ela é inesgotável. Então Abraão não titubeou, ele saiu, visto pelas lentes daquele homem naquela condição, era uma atitude de fé. Deixou a terra dos caldeus, estabeleceu primeiro em Harã, depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra que agora vocês vivem. Portanto, Estevão está dizendo para os judeus, as terras que vocês vivem hoje, esse local onde você está hoje, ele veio a partir de Abraão, que não era um judeu, não havia o povo de Israel. Então essa terra foi prometida por Deus antes da constituição do nosso povo e do templo ser erguido e antes ainda de que a lei fosse dada a Moisés. Deus não deu a Abraão nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas prometeu que ele e depois dele, os seus descendentes, possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão nem tivesse filhos ainda, então havia uma promessa para a descendência de Abraão, uma promessa para nós, Estevão disse naquela época, uma promessa para os nossos pais e para os nossos descendentes, nós que somos filhos da fé em Abraão, nos dias de hoje, Deus prometeu que nós possuiríamos esta terra. E Deus lhe falou dessa forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, isso viria a acontecer, serão escravizados e maltratados por um longo tempo. E nós temos sido em nossa vida, durante muito tempo, perseguidos, peregrinos de um momento em outro da vida, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as contingências. Quantos de nós se viram escravizados nessa vida, maltratados pela vida, pelas condições durante tanto tempo? Isso diz respeito à sua história de vida cristã, de como era o capítulo da sua vida, como era a sua biografia antes de ter a Jesus como Senhor e Salvador. Aconteceu com o povo judeu. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois vocês sairão dali e me adorarão. E você? Saiu da escravidão do pecado? Saiu da escravidão daquela religiosidade vã? Voltou-se para Jesus e adoram agora a Cristo? Sim, esta é uma referência importante. Estevão didaticamente passa de Abraão para José, aquele que foi levado. A aliança da circuncisão, a primeira aliança de Deus com o seu povo, foi dada não com o então povo de Israel, mas com Abraão, muito antes disso, que gerou o seu filho, o filho da promessa, e Jesus era aquele Filho de Deus prometido para nós que viria. E o circuncidou, cumpriu com a aliança da circuncisão. Depois do seu nascimento, ele foi circuncidado 8 dias. Mais tarde, Isaac gerou Jacó, e de Jacó vieram os 12 patriarcas. Os patriarcas invejaram José, um tipo de Cristo, uma referência anunciando a Cristo que viria, venderam-no como escravo para o Egito. O Senhor Jesus sofreu e ele foi levado, mas Deus estava com ele, com José no Egito e com o Senhor Jesus quando ele foi ali maltratado, vendido por moedas de prata, tal como José havia sido vendido por 20 moedas, o Senhor Jesus foi vendido por 30 moedas, por 30 peças de prata. E você consegue perceber muito bem aqui o que Estevão está discursando, as menções que ele está fazendo, as múltiplas relações e conexões que ele está realizando entre toda a história do povo de Israel, direcionar-se para a figura de Cristo, mas o Senhor o libertou de todas as suas tribulações, o Senhor Jesus foi liberto, ele ressuscitou, ele levou sobre si tudo aquilo que havia de mal em nós, todos aqueles pecados, e ele foi libertado pelo Senhor
por meio da ressurreição, dando a José favor. O Senhor Jesus tem o favor de Deus perante o próprio Senhor da vida e nos oferece a vida eterna pela ressurreição, tal como José teve o favor e a sabedoria diante o faraó do Egito, que o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. E o Senhor Jesus hoje está sentado à direita de Deus no seu trono. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas, e a família de Jesus cresceu. Qual é a sua família cristã? Quantos vieram até Cristo a partir da pregação da palavra por meio da sua boca? O quanto nós estamos conseguindo levar o ensino, o estudo, a pregação da palavra para quantas famílias? Na sequência da sua exposição, fala agora Estevão sobre Moisés. Momento delicado, porque ele era acusado de ter dito palavras, de ter mencionado Moisés de uma forma desrespeitosa, inclusive desprestigiando Moisés. Mas ele faz aqui claramente a sua defesa, citando: ao aproximar-se o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. E naquele tempo de opressão nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Menção a quem? A Jesus, que era um menino extraordinário. Você se recorda de Jesus no templo? Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam. Jesus pensava que seus irmãos judeus poderiam compreendê-lo, aqueles que estavam próximos poderiam compreendê-lo, para que Deus o salvasse por seu intermédio, tal como aconteceu com Moisés em relação ao povo hebreu que estava ali na prisão, na escravidão no Egito. Mas eles não compreenderam. Você note aqui a sagacidade, toda a riqueza, a sofisticação do discurso de Estevão, fazendo o paralelo entre Moisés como libertador e o povo como resistente, desobediente, e Jesus como libertador, e aqueles que o estavam ali julgando e acusando igualmente como desobedientes e culpados. De fato, tenho visto opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora venha e eu enviarei de volta ao Egito. O Senhor Jesus viu o sofrimento do povo de Deus e veio sobre nós para nos dar a redenção. E nos tirou de lá. Nos tirou de onde? O Senhor Jesus nos tirou da opressão do pecado, nos tirou do poder do pecado e nos levou para a sua maravilhosa luz, bem como aconteceu com Moisés. E Deus tirou o seu povo de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito. Deus tem feito maravilhas e sinais na sua vida após ter lhe tirado do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante um longo tempo. Na sequência do estudo, vêm os israelitas. Era a voz corrente, naquele tempo, do quanto o povo de Israel era importante para Deus, quase que tornando Deus exclusivo de Israel, confinado, circunscrito àquele povo da promessa. Este é aquele Moisés que lhe disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Estevão faz menção, traz à memória dos seus acusadores que o próprio Moisés havia profetizado a vinda de Jesus. Dentre os seus descendentes, os seus irmãos, o Senhor levantará o profeta que foi Jesus. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhes. Como vocês estão recusando a obedecer a Jesus hoje? Pelo contrário, vocês rejeitaram Moisés, vocês rejeitaram Jesus em seus corações, voltaram-se para o Egito, voltaram-se para a adoração do local, do templo, da lei, da palavra, em lugar de adorar a Deus no templo e adorar a palavra que vinha da boca de Deus como uma manifestação da sua vontade, mas não a lei fria em si, mas toda a vontade que vem de Deus para as nossas vidas. Vocês rejeitaram, vocês desobedeceram. Isto
começava a persuadir todo aquele povo que ouvia Estevão acerca da sua palavra. Vamos agora ao período da monarquia, Davi e Salomão. Quais são as referências? Esse tabernáculo, o local de culto. Vocês estão me acusando, implicitamente dizia Estevão, estão me acusando de falar contra o templo, mas o tabernáculo que permaneceu com o povo, caminhou pelo Egito, caminhou pelo deserto, permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu a Deus que lhe permitisse providenciar-lhe uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa. O Senhor permitiu a edificação de uma casa, não significando que ele ficaria aprisionado àquela casa. O próprio Salomão disse: que casa é esta que eu poderei edificar para o Senhor, se nem os próprios céus podem contê-lo? Estevão estava dizendo para aquele povo: vocês estão adorando o templo em lugar de adorar a Deus no templo. Ele não pode ser contido. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. O Senhor Jesus já havia revelado que destruiria o templo e ele seria reconstituído em 3 dias. E ele falava do seu próprio corpo, que passou a ser o templo de Deus, enquanto Jesus estava conosco. E hoje o templo de Deus é a própria igreja. Aliás, nós já temos um estudo bíblico muito interessante sobre os templos de Deus. Convido-lhe a conhecer. Vou deixar também a descrição aqui nos comentários, hein? Logo aqui embaixo você poderá pegar o link e, na sequência, fazer também esse estudo sobre os templos de Deus. Prossegue Estevão no seu discurso, agora culminando a parte maior, o ápice, o cume da sua pregação, do seu discurso perante os acusadores no Sinédrio. Jesus, povo rebelde, povo obstinado, vocês, judeus que estão fazendo isto comigo agora, obstinado de coração, rebelde nos seus ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, que resistiram a Moisés, que resistiram à primeira aliança e que agora resistem ao Espírito Santo de Deus, que fala a vocês pelo meu intermédio sobre Jesus, que fala sobre aquele que Moisés disse que viria, o filho da promessa de Deus para o nosso povo, o libertador do nosso povo, das amarras do pecado. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Perseguiram a Jesus também. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda de Jesus. E mataram quem? O próprio Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Notem como Estevão inverte agora a condição. Ele muda o vetor da fala. Enquanto ele primeiro se defendia, primeiro explicava toda a sua argumentação, agora de acusado ele passa a acusador dos judeus. Estevão está acusando o Sinédrio de ter matado Jesus, aquele, o justo que havia sido prometido, que foi perseguido como os profetas, que foi morto como os profetas, e vocês traíram o justo e o mataram. Vocês, logo vocês, povo de Israel, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram, nem naquela época e nem agora. Não obedeceram. E ouvindo isso, todos aqueles que acusaram Estevão e que estavam para fazer o seu julgamento ficaram furiosos contra Estevão. Não quebrantaram o seu coração, não se arrependeram, não se tornaram obedientes ao Espírito Santo de Deus, mas rangiam os dentes contra Estevão. Estevão foi morto. Acompanhe o primeiro estudo e você verá o que aconteceu. Qual foi o desfecho desse discurso de Estevão, em que condições isto aconteceu? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. Viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. Deus Pai, o Espírito Santo de Deus e o nosso Senhor Jesus. Tudo isso foi revelado a Estevão
bem como ele revelava àquele povo o seu erro e a possibilidade de redenção, de salvação por meio de Jesus, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Acompanhe os nossos estudos. Ore pelo ministério da pregação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau.